Bom dia, quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos revisar o nosso conteúdo para a nossa primeira Olimpíada desse ano, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês no livro tudo que vocês precisam se lembrar para as Olimpíadas de vocês e algumas coisitas importantes a mais, tá? O conteúdo que nós estamos estudando é esse aqui, ó, capítulo 1, o Encontro de Povos, que é o capítulo que nós estudamos as grandes navegações, tá? Nessa primeira página aqui, o que você vai se lembrar? Que a Europa não conhecia todos os continentes do mundo, tá? O nosso mundo ele tem 5 continentes. Só que a Europa, nessa época aqui das grandes navegações, que é o século XV, só conhecia 3, que era a África, a Ásia e a própria Europa. A América e a Oceania eram continentes desconhecidos, certo? E a América vai ser o continente que eles vão encontrar nessa época aqui. Essa imagem se refere à mentalidade dos europeus nessa época, que eles achavam que os oceanos eram cheios de monstros, sereia, monstros que engoliam um barco inteiro, que faziam redemoinho para o barco afundar, tá? Então, essa era a mentalidade dos europeus na época das grandes navegações. Depois, eu falei para vocês o porquê dessas grandes navegações acontecerem. Aqui nessa página está a nossa explicação, ó. Lembra lá, os europeus, eles tinham uma relação comercial muito importante com a região das Índias, que ficava na Ásia. Por quê? Lá tinha chamadas especiarias, que eram produtos que só existiam nas Índias e que eram muito raros, e que os europeus adoravam, eles gostavam muito de consumir esses produtos. E os comerciantes gostavam de vender na Europa porque dava muito lucro, tá? E eles sempre iam nas Índias buscar essas mercadorias. Porém, em determinado momento, o caminho que eles faziam foi bloqueado por um povo chamado turco, tá? Os turcos bloquearam esse caminho e os europeus tiveram que dar o jeito deles de buscar uma nova rota para as Índias, um novo caminho para chegar nas Índias, que era o local onde ficavam essas especiarias. Eles não podiam ficar sem essas especiarias, era tipo um vício para eles. Eles tinham que pegar essas especiarias de algum jeito, e então eles deram o jeito deles de encontrar um novo caminho. Os primeiros países a se lançar nesse projeto, a tentar encontrar uma nova rota para as Índias, foram Portugal e Espanha. Por isso que aqui nessa página fala sobre a Sociedade Ibérica, que é justamente Portugal e Espanha, ó. Reino de Portugal e Reino da Espanha. Esses foram os 2 países a tentarem por primeiro encontrar uma nova rota para as Índias. É aí que entra o X da questão. Vocês precisam saber qual rota Portugal escolheu e qual rota a Espanha escolheu para chegar nas Índias. No livro de vocês tem um mapa, vou mostrar aqui bem de pertinho, ó, que dá para a gente ver certinho a rota que Portugal escolheu e a rota que a Espanha escolheu. Olha só. A rota que Portugal escolheu saía de Portugal, descia, contornava a África, passava aqui pelo sul da África, subia novamente e chegava nas Índias, que é na Ásia. A rota que a Espanha escolheu já era diferente. A Espanha é sair por aqui, navegar pelo Oceano Atlântico, navegar, dar a volta aqui, circundando a Terra, até chegar do outro lado, até chegar nas Índias. Só que o que aconteceu? No meio do caminho da viagem aqui da Espanha, eles encontraram um continente que era desconhecido para eles. Eles desconfiavam da existência, mas não tinham certeza. Então, quando Cristóvão Colombo saiu aqui da Espanha para fazer essa rota, ele acabou encontrando no meio do caminho a América. Ele tropeçou na América e ele não continuou a viagem, tá? Ele voltou para a Europa para fofocar o que ele tinha encontrado, o nosso novo continente. Tá? Novo continente para os europeus, tá? Porque aqui, este continente, já era habitado por várias nações indígenas. Ok? Então, vocês precisam saber essas diferenças. Bora lá de novo. Portugal escolheu navegar contornando a África e a Espanha escolheu navegar dando a volta ao mundo. A questão da Espanha foi que, quando ela navegou nesta direção, ela acabou encontrando um novo continente. Perceba que a Espanha ela chegou na América Central, aqui no meio, ó.
ela não chegou aqui na América do Sul, portanto, os espanhóis não encontraram com o Brasil, tá? Eles encontraram aqui com essa parte da América. Quem vai encontrar o Brasil depois vai ser um navegador chamado Pedro Álvares Cabral, que ele vai sair daqui de Portugal para fazer essa viagem aqui dando a volta na África, mas ele vai fazer um desvio no caminho. E aí nesse desvio é que ele vai encontrar o nosso país. A primeira viagem é a do Cristóvão Colombo, tá? Em 1492. Essa viagem aqui do Pedro Álvares Cabral é em 1500. Esse mapa aqui do livro de vocês, ele é muito legal porque ele explica, ó, com as setas de cores diferentes, as rotas de cada navegador. Ó, dessa cor aqui, essa primeira é o Cristóvão Colombo, a viagem dele, ó. Essa outra aqui, que é verde, é a viagem do Vasco da Gama, que ele conseguiu fazer a rota completa pela África até chegar nas Índias. E essa outra aqui, azul, é a rota do Pedro Álvares Cabral, que ele saiu daqui, desviou o caminho, ó, e chegou no Brasil. Certo? Esses são os 3 navegadores importantes, tá? Também neste capítulo, nós estudamos um pouquinho sobre o cotidiano nas grandes navegações, como era a vida desses marinheiros, que era muito difícil, porque eles passavam vários meses no mar, com uma alimentação ruim, tá? Muitas vezes ficavam doentes e muitas vezes se alimentavam até de ratos para poder sobreviver. Aqui também, neste capítulo, e é o assunto final, tá? É o último assunto que nós estudamos para as Olimpíadas. Estudamos as sociedades africanas, que são 3, tá? Primeira são os berberes, segunda são os mandingas e a terceira são os iorubás. Lembre-se que os berberes, eles são aquele povo que vivia no deserto do Saara, tá? Eles viviam se mudando de um lado para o outro no deserto do Saara. Eles eram povos nômades, tá? Que viviam do comércio nessa região. Os mandingas, eles são um povo que formou um império. O que é o império? O império é um povo que domina outros povos, tá? Domina vários territórios. E eles eram de uma religião chamada religião muçulmana, que é uma religião que construía vários desses prédios aqui, ó, que são chamados de mesquitas, tá? Tia, não me lembro o que é uma mesquita. Uma mesquita é tipo como se fosse uma igreja, só que de outra religião. Por exemplo, o local que nós católicos vamos rezar é a igreja. O local que eles, muçulmanos, vão rezar é a mesquita, tá? E esse pessoal aqui, desse povo, dos mandingas, construiu várias mesquitas lá nas regiões que eles dominaram na África. E esse terceiro povo aqui são os iorubás, tá? Que é um povo que vivia da metalurgia. Eles tinham essa habilidade de saber trabalhar com os metais, ó. Aqui tem um homem, ó, moldando, esquentando o metal para poder moldá-lo, tá? Os iorubás eram um povo que era formado por várias aldeias, cada aldeia tinha um chefe, e esses chefes eram submetidos ao poder de um rei, que era chamado de Oni, tá? E a metalurgia era algo muito importante para eles. E aqui nessa parte, falei com vocês sobre os griots, que são aqueles homens já mais velhos nas sociedades africanas, que eles guardavam a memória dessas sociedades, tá? Então, eles contavam para as próximas gerações por meio do canto, por meio da narração de histórias, tudo que já havia acontecido no passado dessas sociedades. Lembre-se que as sociedades africanas, elas não tinham a tradição de ter a escrita, certo? Então, a história deles era muito gravada na mente desses griots, e esses griots repassavam a história para as próximas gerações. Cada sociedade tem a sua cultura. Tem culturas que escrevem sua história e que guardam sua história escrita, mas tem culturas que guardam dessa forma, através dessas pessoas. Ok? Então, os principais assuntos para o nosso simulado são esses. Nosso simulado não, nossas Olimpíadas. E aí eu vou pedir para vocês que vocês façam uma atividade que eu vou deixar aqui no grupo também em PDF. Aí você faz no caderno e você me manda foto pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo, até a próxima.